Vai, dragão negro de olhos vermelhos! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje, como vocês podem ver nessa imagem linda e maravilhosa, nós iremos falar sobre o dragão negro de olhos vermelhos. Sim, eu vou fazer uma pequena análise do world building que gira em torno desse arquétipo do Yu-Gi-Oh! TCG. Para aqueles que não sabem o que é TCG, é Trading Card Games. Obviamente eu não vou fazer uma análise da questão do anime como um todo, obviamente, porque nós iremos focar mais no arquétipo do dragão negro. Falar um pouco sobre algumas questões de escolha de cores, formatos, efeitos. Não vou entrar muito na questão das estratégias, porque apesar de conhecer bastante sobre o anime, sobre como funciona o jogo e tudo mais, o meta hoje em dia de Yu-Gi-Oh! É muito selvagem e eu não vou lembrar, obviamente, das regras e das estratégias, obviamente, beleza? Então, irei focar mais sobre nessa belezinha que é o dragão negro de olhos vermelhos e sim nas cartas que a gente for abordando, beleza? Se por acaso eu esqueci de alguma outra carta que é de dragão negro, do arquétipo, coloque aqui nos comentários você que manja de Yu-Gi-Oh! Eu foquei mais nas cartas de monstro, seja eles de efeitos, os monstros normais, Synchro, Exceed, Fusão e o que eu pude encontrar, beleza? Então, bora lá ver quais são as cartas e sim as suas questões sobre os formatos, cores e tudo que a gente puder analisar. Então, pessoal, a primeira carta que a gente vai entrar aqui é o The Blackstone of the Legend. Uma coisa interessante nessa carta é que você pode perceber que a gente vai seguindo uma ordem de crescimento, onde no começo nós temos aí esse ovinho bem interessante. E uma coisa que é bem legal é que a gente já pode começar a avaliar alguns pontos importantes e interessantes sobre o world building que a gente pode ir considerando. O primeiro fato é que você pode perceber que ele é um ovo, onde um dragão, por ter uma característica reptiliana, também tem essa questão do ovo. E outra coisa bem interessante é que se for pegar bem no meio, tem essa estrutura meio que amálgama, essa coisa meio nebulosa, que está crescendo e começando a criar esse formato. Então você pode, por exemplo, associar esse dragão a essa questão dessa embrionagem que pode ir crescendo. E outro ponto interessante são as escolhas das cores, onde nós temos o preto, nós temos o vermelho. Obviamente a gente pega esses tons de amarelo, mas o amarelo é mais para a questão da lava que tem em retorno, mas pegando esse vermelho e esse preto, esse vermelho associado à lava propriamente dita, e o preto associado provavelmente à obsidiana, que é um cristal que é surgido a partir da cristalização da lava. Então é bem interessante porque a gente pode considerar que o surgimento desse ovo vem dessa relação da obsidiana. Então a gente pode começar já a pensar, por exemplo, numa possível biologia do nosso dragão negro de olhos vermelhos, onde ele põe o ovo dele na lava, nessa proteção, porque como você pode perceber, é um ovo bem frágil, ele é bem fininho, porém ele já faz essa cristalização dessa obsidiana que pode utilizar para também usar o calor da lava para chocar o nosso ovo. Então a gente vai seguindo aqui no decorrer das cartas que vão surgindo de dragão negro de olhos vermelhos. Então a gente vai pegando, por exemplo, essa questão das cores, formatos e pensando como seria uma projeção dessa biologia possível do world building relacionado a dragão negro de olhos vermelhos. Seguindo nós temos o Red Eyes Black Cheek, que agora é esse dragão já bebezinho nascendo desse ovo. E uma coisa bem interessante é que você já pode perceber que existe sim já uma cor roxeada, uns formatos, a cor do olho, o dragão já soltando o foguinho. Então você já percebe que existe sim uma relação direta do bebê, desse pequeno bebezinho, até se tornar o real dragão negro de olhos vermelhos adulto. Você percebe que algumas características já se mantêm. Tanto que a gente pode até considerar que existem diversos tipos de desenvolvimentos das criaturas, como por exemplo o ser humano, que nasce de um certo formato e se mantém esse mesmo formato até o final. Porém, alguns outros animais possuem algum certo tipo de metamorfose, começando, por exemplo, uma lagarta e no final chegando a ser uma borboleta completa. Então é bem interessante que a gente pode já considerar já um possível desenvolvimento desse filhote até o adulto final. Porém, se você percebe que é o dragão negro, que ele tem a cor mais preta, em compensação já esse dragãozinho tem essa cor mais roxeada. Então é interessante porque apesar de ter isso, pode ter um desenvolvimento da melanina a partir daí. E uma coisa interessante também é que você percebe que o ovo já não é mais transparente, ele já possui uma casca que provavelmente deve ser algo mais calcário ou relacionado a isso, ou essa rocha já cristalizada. E também pode ser também o fato de que como o dragão lá quando era um ovinho foi colocado na lava e tinha toda aquela construção da obsidiana, com o ovo e absorvendo essa lava e cristalizando, criando essa proteção um pouco mais rígida. Então a gente até pode já considerar já um comportamento do dragão negro, que ele coloca o ovo naquela região onde o próprio ovo começa a absorver
toda essa questão da lava, todos esses nutrientes que possui na lava, todos esses minérios que possui aí, formando toda essa cristalização. Então eu acho bem interessante porque isso já começa a ter já essas características embriológicas, embrionárias e, por consequência, o desenvolvimento do filhote. E agora a gente chega no Red Eyes Baby Dragon. E uma coisa interessante que você já pode já ir considerando é que ele é um dragão negro de olhos vermelhos. Então pode-se considerar que o dragão no começo, quando ele estava lá, no começo do seu desenvolvimento, ele tinha aquela cor mais roxeada, porém, ao sair do ovo e crescendo e se alimentando, ele vai pegando esse pigmento e se tornando negro. Uma coisa interessante é que a gente pode considerar que o dragão negro de olhos vermelhos ele pode nascer roxo. Ele ter uma coloração mais roxa, porém, de acordo com a sua alimentação, ele vai ganhando esse pigmento mais escuro e com a alimentação do dragão negro também, ele vai ficando escuro. Da mesma forma que os flamingos são rosas, porque eles se alimentam de crustáceos, moluscos que têm aquela cor mais roxeada, aquela cor mais vermelhada, rosa, deixando eles daquela cor. E outra coisa interessante é que você percebe que, apesar de ter um rosto mais delicado por ser um bebê, muitas características já estão muito fortes, que são ângulos agudos, pontas, garras, diagonais muito fortes. Então você percebe que você mostra esse certo nível de selvageria quando as estruturas têm mais pontas. Então quando você pega uma estrutura mais arredondada, sem muitas pontas, você percebe que tem uma coisa um pouco mais fofa ali. Tanto que um bebê gordinho, com a cara fofinha, redondinha, é algo maravilhoso. E quando tem um queixo mais duro, ou uma ponta, você mostra uma coisa mais selvagem. Então você percebe que essas estruturas de selvageria já se mostram dentro do dragão bebê, que vai crescendo e se tornando essa estrutura mais feroz, que seria o dragão negro de olhos vermelhos, mais nos seus finalmente. E aí a gente chega no Red Eyes Black Dragon, aquele classicão que nos deu aquela alegria durante o anime que passava na TV Globinho. E como diz na própria carta, a Furious Dragon with a Deadly Attack. Então já considerando também aquela questão que eu disse, né, quando estava no dragão bebê, nós temos aí um dragão muito feroz, onde ele é muito selvagem, a própria descrição da carta já diz isso, mostrando claramente olhos pontiagudos, muitos chifres, muitos dentes, muitos bicos, as asas possuem pontas, o rabo é pontiagudo, a cor já traz também toda essa questão dessa selvageria mortal. E é bem interessante porque você já pode considerar que existe sim essa evolução do dragão bebê para com o dragão já adulto. Então você percebe que já possui essa estrutura já que tem uma pele meio metálica, mas não tão pro metal, mas sim algo brilhante, ou coisa mais lustrosa, que pode ser algo que esteja relacionado, por exemplo, essa fina camada de obsidiana que tem em relação com a lava que eles têm, como por exemplo um ninho talvez. Então a gente pode colocar como, por exemplo, algum comportamento para se manter o dragão quente, pelo fato de ser uma criatura psilotérmica, ele tem de tempos em tempos, ele mergulha na lava e cria essa camada de obsidiana que fica no contorno, deixando o dragão quente, mantendo esse calor. Então eu acho bem interessante, porque na hora que você for construir as suas criaturas fantásticas, entender alguns comportamentos referentes a algumas necessidades A, B, C ou D, é bem interessante. Então você pode e deve, a partir de agora, como você é um grande world builder, está caminhando para o grande sucesso, quando você for utilizar as suas cartas, seja de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Vanguard ou qualquer outro card game que você tiver, você pode começar a ver com outros olhos o porquê o formato de uma coisa ou porquê o formato de alguma outra coisa. Então, finalmente, nós chegamos no Red Eyes Alternative Black Dragon. Uma coisa interessante é que a gente pode considerar que seria, por exemplo, o formato final desse dragão. E uma coisa que é bem legal é que você percebe que existe tanto uma cor agora mais pro roxeado, pro rosa, que onde algumas culturas falam que o roxo tem uma relação muito forte com a espiritualidade, tanto que você percebe que antes os dragões eles soltavam bolas de fogo e lava, e agora tem um rastro de energia branca saindo do dragão para fora, como se fosse uma certa purificação, apesar de ser uma criatura muito selvagem, ainda com muitos detalhes pontiagudos, muitas pontas em diversos locais do corpo, dentes, asas, garras, cauda e tudo mais, porém, talvez existe uma alternativa diferente para esse dragão, sendo, por exemplo, num estado de elevação tão grande da criatura, mudando de algo que era antes para algo que é agora, tanto que tem o alternativo. Obviamente, caso você queira colocar uma criatura como essa no seu mundo fantástico, usar o nome alternativo não seria uma coisa muito interessante, mas
pode ser, dentro das suas descrições para você autor, para você mestre, você colocar como essa alternativo. Seria como, por exemplo, quando a criatura chega num certo nível, acontece uma ascensão, deixando dessa forma. Então a gente pode colocar de diversos pontos diferentes, uma biologia, até uma biologia mística, caso você queira colocar. Então eu acho bem interessante que a escolha de cores associada também a esse jato de energia forte, branco. E uma outra coisa interessante é que para você baixar essa carta, você precisa mostrar o dragão negro de olhos vermelhos da sua mão e, por consequência, ele vai baixando sem qualquer tipo de custo. Como se realmente você estivesse mostrando a sua outra face. Então aqui agora a gente já pode até começar a pensar em algumas lendas e algumas histórias, caso você queira construir uma cultura, uma sociedade que seja pautada no dragão negro de olhos vermelhos de alguma forma, como Deus, como uma entidade, como um dragão protetor, como um grande medo, você pode ir construindo a partir dessa criatura a base da sua cultura, e com isso a gente já vai fechando essa evolução do dragão negro de olhos vermelhos, entrando em outras cartas que também são cartas regiais, porém não estão diretamente ligados ao dragão negro, e por isso a gente vai fazendo uma analogia um pouco diferente, uma comparação, uma análise um pouco diferente em como a gente pode pegar essas outras cartas do arquétipo do dragão negro de olhos vermelhos, mais especificamente as cartas radiais, e com isso fazer diversas outras comunicações interessantes dentro da cultura, sociedade e economia do seu world builder fantástico. Com isso nós vamos começar com Gearfried, The Red Eyes Iron Knight. Eu quis começar com essa carta dentro do arquétipo Olhos Vermelhos, porque como a gente está considerando uma cultura que está sendo baseada no Dragão Negro de Olhos Vermelhos, nós podemos colocar como, por exemplo, cavaleiros relacionados ao reino do Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que utilizam dessa armadura baseada nele, com as cores, com as gemas, com os formatos, com as características principais sendo muito pontiagudos, ou até mesmo colocar como se fosse um golem gear, relacionado a isso, onde as pessoas criaram estátuas, proteções ou qualquer outra coisa relacionada que também tivesse uma relação direta com o dragão negro de olhos vermelhos. Então seja um onde a gente pode ter uma cultura militar, ou outro, uma cultura um pouco mais mágica ou mística, onde uma coisa pode estar relacionada com a outra, pode ter uma ligação entre os dois, mas eu acho bem interessante porque quando você percebe o arquétipo como se existe uma relação direta como invocar o dragão negro, associação ao dragão negro, descartar o dragão negro, então você pode ver que muitas cartas que têm essa relação com radiais têm essa interação direta com o dragão negro de olhos vermelhos, e por isso a gente pode colocar como, por exemplo, na hora que for colocar o Genius Lost da sua cultura, da sua sociedade, dragão negro de olhos vermelhos ser um dos aspectos importantes, porque é a partir desse dragão que vai girar toda essa cultura, como cores de roupas, misticismos, mitologias, a política, onde, por exemplo, aquele imperador ele tem uma relação direta como o filho do dragão ou o sangue do dragão, como por exemplo acontece hoje em dia no seriado que está acontecendo do Game of Thrones. Então você pode fazer relações diretas muito legais e obviamente essa conexão com o seu dragão negro e obviamente com outra qualquer entidade que você quiser construir. Então, seguindo então nessa linha, nós temos o Red Eyes Toon Dragon, que é o dragão negro de olhos vermelhos, brinquedo, cartoon, desenho. E algo bem interessante é que, seguindo então a mesma linha, nós temos como se fosse brinquedos ou economias diretamente ligados. Eu não vejo problema, por exemplo, uma criança dormir com o seu dragão bebê, sendo um boneco, sendo um brinquedo ou qualquer outra coisa do gênero. E você percebe que existe uma relação direta, porque é literalmente o dragão brinquedo. Então você pode perceber que quando você for criar a sua economia, por exemplo, você colocar diversos outros objetos, brinquedos, relógios, canecas, copos, cetros, roupas, muitas coisas estão diretamente ligadas. Obviamente não vou entrar muito na questão do arquétipo Toon, caso vocês gostem desse sistema que eu estou criando aqui com vocês, eu posso falar também do arquétipo Toon, mas uma parte mais específica a gente está seguindo aqui no dragão negro de olhos vermelhos. Por isso eu acho bem interessante utilizar desse, por exemplo, ser um teatro de bonecos, ou até mesmo um boneco propriamente dito, como algo de economia, que você pode girar tudo em torno, em cima desse perfil direto, desse Genius Lost que nós estamos utilizando, que é Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Então, para reforçar esse meu argumento, nós temos o Red Eyes Retro Dragon, que você pode perceber que realmente é um dragão negro de olhos vermelhos, porém, algo como se fosse um mini golem, ou algo um pouco mais retrô, como o próprio nome fala, com essas engrenagens, o forno um pouco mais atrás, e é bem interessante porque isso mostra totalmente uma economia e até mesmo uma tecnologia voltada a isso. Nós vimos, quando eu estava falando do Gear, que nós temos
uns cavaleiros ou uns golems gigantes, e não impede também a gente ter outras tecnologias voltadas, por exemplo, uma espionagem, ou até mesmo algo como um espantalho, ou qualquer outra coisa importante, caso que você ache interessante para construir no seu mundo. Então eu acho bem legal porque você mostra que, apesar de existir toda essa relação direta com, por exemplo, o arquétipo, em relação ao seu Genius Loci, você pode criar diversos elementos diferentes, e obviamente utilizando essa tecnologia, fazendo como, por exemplo, um cão de guarda, ou até outra coisa específica, dependendo da sua necessidade para a sua história, para o seu world building, para a sua campanha e etc. Então, esse Retrodrago é bem legal porque mostra claramente que você pode utilizar do Genius Loci que nós construímos, que foi Dragão Negro de Olhos Vermelhos, e agora a gente seguiu tanto uma cultura, nós criamos uma economia e nós criamos até níveis tecnológicos diferentes, e nada impede de você fazer dessa mesma forma quando for construir os seus mundos fantásticos. Então, saindo um pouco agora do Black Eyes Red Dragon, indo para Red Eyes Wyvern, basicamente nós temos a diferença entre um dragão e um Wyvern, onde um dragão possui 6 membros, 2 braços, 2 pernas, 2 asas, e o Wyvern possui 4 membros, 2 asas e 2 pernas. Eu gostaria de colocar nessa sequência, onde parece que nós vamos colocar espécies diferentes desse Wyvern. E é bem interessante porque você pode colocar, por exemplo, a partir da sua criação, uma pressão de seleção natural. E dando um exemplo dessa pressão de seleção natural, eu vou manter aqui uma sequência onde nós vamos ter algumas criaturas diretamente relacionadas, outras nem tanto, porém eu criei uma linha de raciocínio para que vocês possam entender mais ou menos como a gente pode abordar dessa evolução, dessa seleção natural, e na hora de você for construir as suas criaturas, você também ter essa pressão natural, sendo artificial ou não, para você ter as diferenciações das suas criaturas. Então, apesar de ser muito parecido com o Dragão Negro, nosso Wyvern, ele não tem um par de braços, ele não possui dentes. Então você pode, por exemplo, construir uma relação direta de, por exemplo, uma predação dessa criatura com os ovos do Dragão Negro de Olhos Vermelhos, colocando sim, então, uma cadeia e uma relação natural de predação, ou de algo do gênero, onde, como por exemplo, você percebe que essa relação direta com dentes mostra o fato de, por exemplo, um ser carnívoro, e esse caso, esse aqui come ovo. E é bem interessante porque, apesar dessa ter essa construção, ele tem uma questão um pouco mais marrom, não tanto pro negro, por exemplo, não sendo muito resistente à lava, como por exemplo seria o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Então, ele chega no rasante, pega o ovo, sai voando. Então você pode criar diversas relações diretas com essas cores, onde o marrom está muitas vezes ligado a essa questão da terra, essa questão da materialidade, onde ele pode ser também considerado simplesmente um pigmento natural, por ser uma coisa mais relacionada ao orgânico. No caso do Dragão Negro tem essa questão mais metálica da obsidiana, e no caso do Wyvern de Olhos Vermelhos, ele ser um pouco mais orgânico, e por isso ele utiliza dessa cor mais amarronzada. E agora nós chegamos no Red Eyes Darkness Dragon. Uma coisa interessante é que, apesar de ser Dragon no nome, ele é um Wyvern que, como eu falei, não possui membros superiores. Considerando então o nosso caso, um grupo de Wyverns pode ter chego até uma região um pouco mais obscura, ou até mesmo um outro plano mais obscuro, e essa energia negativa foi se consumindo, foi se concentrando, deixando, por exemplo, essa estrutura antes orgânica agora em algo mais metálico, tanto que você percebe que possui esses cristais avermelhados, esses rubis, como se fosse essa energia sanguínea cristalizada por causa desse Darkness. Algo interessante que pode ser algo que pode surgir e adentrando em espiral até o centro da boca, onde a gente percebe também que essa espiral movimenta esse caminho para a centralidade, deixando cada vez de orgânico, fortalecendo, até que fica algo metálico, essa solidez mais dessa forma. Então você pode colocar, por exemplo, criaturas que antes eram vistas em alguns planos e agora vêm em outros planos, criando sim essa diferença biológica da pressão natural, que no caso seria mística, mas seria então uma pressão biológica mística em cima da criatura, tendo essa diferenciação de espécies. Pegando a mesma lógica, nós temos o Red Eyes Darkness Metal Dragon. Uma coisa que é bem legal é que você percebe que, além do fundo ser bem diferente, ser mais claro, ser mais branquiçado, a própria criatura ela já está metalizada. É bem interessante porque você pode seguir de duas formas diferentes, dependendo da analogia que você gostaria de fazer. Você pode fazer, por exemplo, que os Red Eyes Darkness Metal Dragon são criaturas que, antes sucumbidas pelo aquele Darkness anterior, porém a energia e o bem de alguma forma, ou a essência poderosa que tinha antes de ter essa corrupção, foi subjugando esse mal, metalizando isso e deixando a criatura mais branquiçada, mais metalizada por algo positivo. Ou você pode até realmente utilizar desse cinza como algo
que a gente chama na literatura, que são criaturas cinzas, que não têm boas, nem tão ruins, elas possuem seus momentos bons, seus momentos ruins. Então essa questão da imperfeição, tanto que você percebe que a estrutura básica é a mesma, muda apenas essa questão mais metalizada, tanto que até os rubis se mantêm presentes. Então você pode criar, por exemplo, como se fosse um novo estágio do Darkness, algo que seja tão inferior, mas tão rústica que se torna metalizado de alguma forma, ou aquela solidez de alguma forma deixa metalizado, ou até mesmo uma ascensão positiva, fazendo uma contraparte do Darkness normal para o Darkness Metal Dragon. Então você pode criar essas duas conexões diferentes, ou até mesmo uma terceira ou quarta, depende muito da linha de raciocínio que você gostaria de fazer. Então é bem legal porque você pode utilizar até mesmo dessas inspirações de fundo que por acaso tem esse branco gigantesco, como se fosse criaturas de ascensões que o Darkness vai descendo, porém o Darkness Metal Dragon é quando ele chega num fundo tão fundo que de alguma forma nasce aquele fogo poderoso que estava dentro dele, de alguma forma, fazendo com que ele se torne essa criatura metalizada, porém de uma forma sublime e algo mais poderoso e místico, ou até mesmo uma ascensão do Darkness para um Darkness Metal, que seria nada mais do que algo forte, algo poderoso, que essa luz nada mais é do que a luz do sol batendo nele, brilhando e refletindo por ter essa carapaça mais metalizada. Então, mantendo toda essa ideia que eu comentei, falando sobre seleção natural, artificial, mística, nós temos o Red Eye Zumbi Dragon, que todo mundo já percebeu que ele é um Ivern, porque não possui os membros superiores, mas agora, como vocês já perceberam toda essa ideia, eu não vou ficar mais repetindo. E é bem interessante porque você pode ver que no Ivern Darkness ele pode ter ido aquele inverno natural, primordial, tenha ido para um ambiente, uma dimensão mais, por exemplo, para o mal, e nesse caso uma dimensão ou um plano um pouco mais para o zumbi, para o necrótico, um pouco mais diferente. No caso, no primeiro seria uma energia dark um pouco mais subjetiva, nesse caso seria um pouco mais palpável nessa questão mais zumbística. Tanto que você pode perceber que existe toda essa fumaça, todo esse espírito espectral que existe em volta. Tanto que você percebe que também que a carapaça do nosso dragão, ele está craquelado, ele está meio que rachado como se fosse algo velho, algo podre, que está se envelhecendo e se deteriorando. Você pode mostrar diversamente outros esses pontos, mostrando também que existe essa seleção diferenciada, onde esse dragão, esse Wyvern mais especificamente, ele chegou a um óbito, mas por estar num ambiente necrótico, com essa energia espiritual diferenciada, ele se ressuscitou como um dragão zumbi, que pode, obviamente, evoluir. Algo interessante é que algumas pessoas consideram que, por acaso, alguns seres necróticos, alguns seres que têm relacionado à morte, como zumbis, mortos-vivos, etc., não possam evoluir, não podem ficar mais fortes. Porém, no caso dessa evolução, onde essa transformação, essa mutação energética seria, por acaso, com o acúmulo de almas, ou propriamente dito, isso pode ser também essa outra forma de acontecer a evolução. Então, com isso, a gente pode até pegar que seria a evolução do nosso dragão zumbi para o Red Eye Zumbi Necro Dragon. Então, algo bem interessante é que você percebe que esse zumbi já teve uma evolução comparado com o anterior, onde você percebe esse acúmulo de almas. Algo interessante é que você pode também criar algumas lendas, como por exemplo, esse zumbi ele é responsável por levar almas para um outro plano, ou comer a alma de pecadores, ou responsável por algum tipo de transmutação, ou transversão, ou qualquer outra coisa de mudança de um estado para o outro. É bem legal porque como tem essa relação com o necro, o próprio nome necro que tem a ver com necropsia, com morte de alguma forma, você pode relacionar diretamente. Então você pode começar a construir a partir de alguns seres mitológicos, algumas lendas mais direcionadas à sua mitologia. Nós já focamos bastante sobre a cultura, nós falamos sobre muita questão da sociedade e também a gente pode relacionar sobre a questão da ciência, da mitologia, a partir de algumas relações diretas que você mostra a partir de realmente criaturas que existem dentro desse seu ponto de vista mais algo criativo. E com isso a gente chega no Red Eye Zumbi Dragon Lord, que nada mais é como a evolução final desse nosso zumbi que está evoluindo, consumindo essas almas. Você percebe que existe uma relação direta entre todos esses zumbis quanto à questão da morfologia, e nesse caso nós temos uma concentração de almas tão gigante que você até percebe que na verdade isso pode até ser considerado realmente um dragão, porque surge os membros superiores a partir dessa força espectral dessas almas propriamente ditas. Se vai ser um zumbi do mal, se vai ser um zumbi do bem, aí depende muito daquilo que você gostaria de criar, alguma relação com deuses, com a mitologia que você for fazer. Então eu decidi colocar essa evolução desses zumbis, porque você pode colocar como uma evolução moral, uma evolução espiritual, uma evolução cibernética, uma evolução mística, uma evolução biológica, artificial, qualquer evolução que você gostaria de colocar, tendo como essa seleção natural as características que você quer pôr,
tendo como final o objetivo final da sua história, ou até mesmo alguma mensagem ou alguma relação direta com o world building que você gostaria de construir. Então para aí! Você tá até aqui no vídeo e você não deixou o seu like, você não se inscreveu? É sério mesmo? Depois de todas essas informações, olha que carta linda, maravilhosa aqui. Red Eyes Black Dragon, como assim? Deixa um like por ele, se inscreve por ele, por favor, porque puxa vida, episódio sobre o world building 2 vezes por semana, só que no Craftando Mundos, então se liga, fica esperto, análise de criatura, lives e tudo mais, mano, por favor, já deixa o like, vou deixar esperando aqui. Se não fizer isso, eu vou deixar essa carta aqui virada pra baixo, eu quero ver depois se não cai na minha armadilha, beleza? Deixou o like, se inscreveu? Perfeito, vamos continuar agora vendo quais são as outras cartas de Red Eyes e quais são as relações que elas terão com esse world building que nós estamos criando. Então, seguindo essa biologia diferenciada, nós temos o Meteor Dragon Red Eyes Impact, que seria um dragão provavelmente que vive na estratosfera, e considerando que ele é um animal psicotérmico, precisa manter a sua temperatura corporal, ele vai juntando esses minérios que encontra na estratosfera, e depois de um certo tempo, já mais velho, não aguentando voar com todo esse peso, ele cai para sua morte. Então você pode até considerar diversos tipos de ciclos biológicos, ou por exemplo um outro dragão, que na sua ascensão ele sobe aos céus e quando está velho, juntando todos esses meteoros, ele cai para o seu descanso final, encontrando-se na Terra. Então você pode utilizar de diversos pontos diferentes para explicar a sua biologia. Aí, mantendo essa mesma lógica, você tem o Red Eyes Black Flare Dragon, que seria um outro dragão, mas no caso de um dragão um pouco menor, seria uma relação meio que Compsognathus, tamanho de uma galinha, que está relacionado diretamente com o Red Eyes, por exemplo, que ele precisa se manter quente e com isso ele produz esse calor, ou até mesmo ele tem que ter essa resistência do calor para pegar os filhotes, pegar os ovos, como por exemplo o inverno também poderia fazer isso. Então você pode utilizar dessas referências diretamente, onde até você pode colocar outras criaturas que estão diretamente ligadas, como Red Eyes, Archfiend of Lightning, que você percebe que existe um Rei Caveira, para aqueles que são lá da velha guarda, um Rei Caveira associado com Red Eyes, como por exemplo seria uma criatura demoníaca que tem uma relação direta com uma mistura, ou até mesmo um pacto. Você pode ir criando diversas relações diferenciadas, beleza? Então agora chegando nessa ideia de fusões, nós vamos entrar com o Black Skull Dragon. É bem interessante porque você pode ver que essa fusão é literalmente o Rei Caveira com o Red Eyes Black Dragon, né? O Summoned Skull com o Red Eyes Black Dragon. Porque é interessante que você percebe que a essência das duas criaturas estão muito claras nessa criatura. Você percebe a cabeça do dragão, porém o chifre do Rei Caveira, as ombreiras do Rei Caveira, as cores mescladas, o branco do Rei Caveira com o negro do dragão negro. Você percebe que existe essa relação de ossos e entranhas, porém a morfologia pseudo-humanoide com o dragão negro de olhos vermelhos. Então eu acho bem interessante porque essa carta ela mostra literalmente a fusão. É uma das fusões mais clássicas quando a gente pega aquele Yu-Gi-Ohzinho antigo lá do TV Clubinho, mas eu acho bem interessante porque quando você for imaginar algumas possíveis fusões para as criaturas, caso você realmente queira utilizar dessa mecânica, desse sistema mágico para a sua criação, você utilizar dessa forma. E outra coisa interessante, caso você queira pensar em mestiços para o seu RPG, ou para a sua campanha, ou para o seu livro, pensar qual seria realmente as características primárias de um e as primárias da outra raça para colocar como essa essência primordial dessa criatura mesclada. Então eu acho muito interessante você utilizar desses conhecimentos e dessas percepções que essa carta, por exemplo, e outras que a gente vai trazer sobre as fusões, pode trazer para as suas criações. Como por exemplo esse Red Eyes Dark Dragon. É bem interessante porque você percebe que é o Dark Magician, né, o Mago Negro, o Red Eyes Black Dragon e mais um dragão qualquer. E é bem interessante porque você pode ver claramente que nós temos muito forte o Mago Negro e com elementos muito fortes do dragão negro de olhos vermelhos. Obviamente existe algum outro dragão específico, talvez, ou qualquer um genérico propriamente dito, mas eu acho bem interessante você pensar um pouco numa possível lore que poderia ter o seguinte, que um grande mago quer se fundir essa criatura lendária, porém, como é uma criatura muito poderosa, muito mística, mesmo sendo um mago poderoso, ele precisaria de um sangue dracônico, de algum outro dragão X qualquer, para começar a criar essa ligação. Então você pode, por exemplo, quando for ver as cartas de fusões dos seus monstros, pensar, por que um, por que outro e por que se originou dessa forma? Existem algumas quimeras bizarras no Yu-Gi-Oh!, principalmente lá no comecinho, porém, quando você vê a evolução de algumas criaturas, você pode pensar como que seria essa fusão de um com a fusão do outro,
Então, seguindo essa mesma lógica, nós temos o Red Eye/Dragon, que é o Red Eyes com um outro guerreiro qualquer. E vendo claramente, nós temos aí o Gyrfried, principalmente o Gyrfried de olhos vermelhos, que a gente teve já como essa relação. E você pode criar um sistema mágico, ou até mesmo uma maldição, ou até mesmo um sacrifício, por exemplo, uma ascensão do guerreiro, que ele quis se aproximar tanto do seu deus, ou tanto dessa entidade que teve essa transformação, ou até mesmo a fusão, mantendo essa selvageria do dragão negro com inteligência ou algumas estratégias desse guerreiro anterior. Então você pode criar essas conexões, criar arcos inteiros para sua história, fazendo essa relação direta, por exemplo, como colocado aqui no Red Eyes/Dragon. Um outro ponto legal é que tem o Arcfield Black Skull Dragon, que nós temos aí a fusão possível de um Rei Caveira com um Dragão Negro. Para que essa carta, propriamente dita, você seria qualquer dragão de Red Eyes com qualquer Arcfield normal. Mas colocando como exemplo o Rei Caveira e o Dragão Negro, você pode utilizar que na primeira fusão ela é uma mistura perfeita. E nesse caso nós temos um Rei Caveira sendo mais poderoso, subjugando o Dragão Negro, tanto que você percebe aí que ele é muito mais muscular, muito mais ósseo, muito mais humanoide do que mais dragão. Você até percebe que tem os raios no fundo, esse lightning, que tem essa cara muito do Rei Caveira. Você pode utilizar do mesmo Genius Lost, porém com as relações e as interpretações que você gostaria de fazer. Você pode criar inúmeros pontos diferentes e criaturas diferentes com o mesmo Genius Lost, dependendo da intenção que você quer trazer. E nós também temos o Meteor Black Comet Dragon, que seria a fusão lá do Dragão Cometa com o Red Eyes. Você pode criar, por exemplo, que ele é o responsável pela guerra ou pela fuga dos impactos. Nossa, existem tantas relações diferentes que você pode criar, porque nós temos aqui um dragão Red Eyes com um outro dragão nível 6 qualquer. Então você pode criar tantos elementos diferentes, uma guerra, você pode criar uma relação biológica, você pode criar como, por exemplo, os poucos dragões que sobrevivem um impacto meteórico lá da biologia anterior da outra criatura, evoluem para essa criatura muito mais transcendental porque sobreviveram ao impacto que elas mesmas causaram. Então você pode criar diversos elementos diferentes até chegar nesse ponto ritualístico, e com isso a gente vai adentrar com outras criaturas relacionadas a Red Eyes, porém cartas do tipo ritual. E o primeiro ritual que a gente tem aqui é o Lord of the Head. É uma referência totalmente ao anime, tanto que você que sabe que esse é o Joey fundido com o Red Eyes. Nesse caso, como é ritual, você pode realmente fazer associações que aquele o escolhido se tornará o Lorde do Vermelho, que no caso seria a Ascensão, o escolhido. Você pode criar lendas em cima disso, rituais em cima disso, arcos de personagens em cima disso, tanto que como é uma referência diretamente ao anime, eu acho bem interessante porque você pode fazer essas associações diretamente, ou até mesmo criar um guerreiro que possui essa armadura. E no final nós temos aqui o Paladino do Dragão Negro. Não necessariamente ele está diretamente ligado ao Dragão Negro de Olhos Vermelhos, mas eu quis colocar porque como a mecânica dele está associada ao Red Eyes, você pode, por exemplo, ser o grande paladino que caça dragões negros de alguma certa forma e no final vai caçar o seu dragão negro de olhos vermelhos. E para finalizar, nós temos o Red Eyes Flare Metal Dragon. Uma coisa interessante que você pode perceber é que é o Exceed, é a fusão, vamos dizer assim, genética de dois dragões. No caso, duas criaturas de nível 7, porém de dois dragões. Tanto que você percebe que seria um dragão negro com um dragão negro misturado. E é tão misturado que você percebe que as características deles estão muito exacerbadas. É muita garra, é muito espinho, é muita ponta, é muito dragão. É como se você realmente duplicasse o efeito de um dragão. Não é só a fusão deles, mas sim a duplicação de dois dragões, criando essa nova criatura. Então você pode criar de diversos pontos diferentes, diversas menções diferentes. Tanto que, falando em menções, eu vou trazer aqui algumas menções honrosas, como Red Eyes Black Dragon Sword, que na verdade também é de uma carta bem filler, vamos dizer assim, porque é a garra de Eremos, que é um dragão associado junto ao dragão negro de olhos vermelhos, criando esse efeito de fusão. E o Black Metal Dragon, que é muito mais parecido com um equipamento, tanto que parece muito um equipamento e tem um efeito de equipamento, e o Black Eyes Metal Dragon, que na verdade é apenas uma fusão parcial de uma carta mágica que é o Metal Morph, juntamente com o Black Eyes, criando essa criatura aí, que caso você conheça o anime, foi o Pegasus contra o Joey
e ele usou dessa carta. E aqui a gente quis só finalizar com o Malefic Red Eyes Black Dragon, porque foi um filme relativamente recente, onde existe o sacrifício do dragão negro para ter esse arquétipo maléfico ou pernicioso na tradução livre para o português, quanto a Copag trouxe aqui pra gente, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi bem legal, ficou um pouco longo, porque eu quis trazer várias analogias sobre os dragões negros de olhos vermelhos diferentes e algumas cartas do arquétipo. Eu vou até deixar aqui para vocês aqui no cantinho, para vocês verem o grande dragão negro de olhos vermelhos, e caso você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like por ele aqui, porque ele é uma carta muito incrível e espero que vocês tenham gostado bastante. Caso vocês queiram mais episódios com isso, trazendo análise de arquétipos, de cartas de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, de Magic, Valorant, ou um outro jogo, League of Legends, deixe aqui nos comentários qual é um outro tipo de jogo que você gostaria que eu fizesse uma análise e algumas referências interessantes. Usem a bolsa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!